Messias é uma palavra hebraica e quer dizer ungido. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico. Se você encontrar a versão original do Antigo Testamento, você vai identificar a palavra Messias. No Novo Testamento, Christos quer dizer também ungido. Então, Cristo, Messias, são as mesmas coisas. Amém? Então, Isaías foi o que mais profetizou sobre o Messias. O maior profeta, Isaías, porque profetizou um longo tempo. A esfera de ação de Isaías é maior que todos os outros profetas, e por isso ele está entre os profetas maiores, é o primeiro dos profetas maiores. Então Isaías, ele profetizou no reino de Judá, junto com Miqueias. Ele foi contemporâneo de Amós também, porém Amós, ele profetizou no reino norte, Israel. Isaías profetiza no reino sul, Judá, juntamente com Miqueias. Amém? Conhecido como profeta messiânico porque ele fala do Messias como ninguém falou. Isaías fala do seu nascimento, Isaías fala justamente do seu ministério público, porque quando Isaías ele fala sobre uma virgem que daria luz, está em Isaías 7,14, e o sinal seria: uma virgem dará luz e terá um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Quem profetizou isso? Isaías. No capítulo 7, versículo 14, ele fala do nascimento de Cristo e que ele nasceria de uma virgem, ou seja, haveria um sobrenatural, um milagre para que ele nascesse. Então Jesus, ele nasceu de uma virgem que continuou sendo virgem até ter o próximo filho, porque o que ela concebeu não foi fruto de relacionamento humano, não houve coito. Jesus nasceu através do Espírito Santo puramente, então ela continuou sendo virgem até ter o próximo filho, e o mais velho, no caso aqui, Jesus. Isaías também profetizou no capítulo 9, versículo 6, de que Deus, ele daria um menino, seu filho, e o seu nome seria, olha, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e o principado, os poderes estariam sobre os seus ombros. Isaías teve essa visão no capítulo 6 do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então ele viu Deus assentado sobre o seu trono, e ele está dizendo que isso acontece quando o rei Uzias morreu. O rei Uzias foi um rei que reinou 52 anos, um dos reis que teve uma esfera de ação longínqua. Durante 52 anos ele reinou sobre Judá, e diz em Reis que o ministério desse rei, enquanto ele reinava, Judá desfrutava de prosperidade, um período de prosperidade muito grande.
Isaías era uma pessoa de família nobre. Ele era uma pessoa que estava acostumada a estar na realeza. Alguns estudiosos dizem que ele poderia vir a ser parente do rei Uzias, porque havia um relacionamento muito íntimo. Ele estava sempre perto, ele era conselheiro do rei Uzias. Acontece que o rei Uzias morreu. Isaías agora ele está certamente sofrendo um luto. Isaías certamente está entristecido, porque o rei era íntimo dele, ele estava na realeza, e aí surgiam preocupações. É muito natural surgir preocupações concernente a que rei se levantaria, já que eles estavam vivendo um momento bom, havia extrema prosperidade, porque o rei Uzias foi um rei que andou corretamente durante muito tempo, e procurava fazer aquilo que Deus desejava. A história diz que ele enfraqueceu, mas enquanto ele reinou, havia prosperidade. Então Isaías agora, ele está preocupado, e a nação está preocupada, porque um líder que liderou bem, agora morreu. Todos nós iremos encontrar com a morte um dia. Por isso que o homem não pode depositar sua confiança total no homem. Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem. Sabe? Pastor, não posso confiar em alguém? Sim. A confiança aqui tem um sentido um pouco diferente. É você depositar a sua vida nas mãos de um homem, o seu caminho, sabe? O seu futuro. Podemos também aqui pensar, porque infere isso, aquele homem que confia no seu braço, na sua inteligência, na sua força, na sua fama e sucesso. Esse homem se faz maldito, porque ele descansou na sua própria força, porque ele tem como garantia o seu conhecimento. Então esse homem se torna um homem maldito, porque o homem ele é falho, ele é errante. Quantos aqui não foram frustrados um dia por alguém? Quantas frustrações nós tivemos, principalmente antes de conhecer Jesus? E toda frustração, ela está relacionada ao ser humano. O ser humano, ele pode decepcionar você, por melhor que ele seja, por mais honesto e íntegro, ele está sujeito a te decepcionar. Então, não confie a sua vida, o seu caminho, o seu futuro a homem, porque a sua vida está nas mãos do Senhor. Os seus dias estão contados na mão do Senhor. E é algo verdadeiro. Isaías estava sofrendo, ele estava entristecido, e no capítulo 6 ele tem uma visão sobrenatural. Ora, um rei terreno morreu. Nós somos seres humanos, temos sentimentos, emoções, e toda vez que sofremos perdas, sentimos, não somos incoerentes. E Deus ordena que eu e você sofra o nosso luto. É necessário, o luto faz parte da história da humanidade desde o Éden. A partir do momento que a morte se apresentou em consequência do pecado, o luto automaticamente se apresenta. E Deus nos ensina a viver o luto. Todo ser humano sofreu perda, porque todos sofrerão perda.
E nós sentiríamos, mesmo em Cristo, eu tenho que sofrer o luto, e Deus me dá tempo para isso. Então, perdas fazem parte da nossa vida. Alguém um dia deixou de servir a Deus porque perdeu alguém. As perdas mexem. Nós não podemos jamais parar, estacionar, porque sofremos perda. O luto é para que você chore. Chore copiosamente, abundantemente, porque quando o luto passar, você vai levantar a cabeça e vai dizer: a vida em Cristo continua. Bola para frente. Todo mundo vai sofrer perda, inclusive a minha um dia. Então a perda faz parte. Chore o teu luto. Tive uma notícia triste agora à tarde sobre a morte violenta de um jovem, filho de uma irmã muito conhecida nossa. Minha esposa abriu o culto orando para que Deus console essa mulher, porque após a morte o juízo se manifesta. Hebreus 10:38 diz que Deus ordenou ao homem morrer uma só vez, e após a morte segue-se o juízo. Então nós oramos pela mãe que está viva, porque a mãe pode ser consolada. O jovem, Deus o sabe. Então nós estamos aqui como vivos para Deus, orando por aqueles que necessitam, por aqueles que estão precisando de consolo. Isaías sofreu uma perda muito grande, e a Bíblia diz que quando ele sofre essa perda, ele vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías estava servindo ali a um rei terreno, sujeito à morte, um rei mortal, que embora servisse a Deus durante algum tempo, e que embora suprisse a necessidade do povo abundantemente, era um bom rei, ele não era para ir e ficar para a semente. Ele tinha o seu tempo que está estabelecido por Deus, e agora ele morreu. E quando o rei Uzias morre, Isaías vê Deus face a face, e diante do trono de Deus. Eu queria mostrar algumas coisas bem rápido aqui. Diz Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto, aí no versículo 1 do capítulo 6. No dia em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Alto e sublime. Alto aqui denota acima de tudo e de todos. E um trono sublime. Sublime é aquilo que o homem não pode descrever. É aquilo que não há palavras para descrever. Sublime, algo celeste. Sublime, que se relaciona com o céu de glória. Sublime, que se relaciona com Deus único e soberano. Então ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Eu não sei se você já leu sobre as vestes de um rei. Quanto maior as orlas da veste de um rei, mais poderoso é esse rei. Aí você chega, capítulo 6, versículo 1, face B, diz que as orlas do Senhor enchiam o templo inteiro. Olha a diferença de uma realeza terrena para uma realeza totalmente celestial. A glória se movia sobre aquele lugar. Quando a palavra era ecoada, os umbrais se moviam.
A Bíblia diz que os umbrais das portas se moviam ao falar. Olha o poder que há diante do trono dele. Olha o poder que há diante do trono de Deus. Então você percebe que as orlas, o manto enchia todo o templo. E aí no versículo 2, e ao seu redor havia os serafins. Os serafins, eles são uma classe de anjos ardentes que estão bem próximos do trono de Deus. Os serafins, eles têm justamente esse significado, ardentes, anjos ardentes que estão bem próximos de Deus. E olha o que ele diz aqui: ao seu redor, ao redor do trono, cada um dos serafins tinha 6 asas. Com 2 asas eles voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 cobriam o rosto. Então você percebe que nem os seres angelicais que não têm pecado não conseguiam contemplar a face de Deus, porque cobriam os olhos. De tanto poder que há no trono de Deus, nem os serafins, que são anjos, são seres angelicais, eles não conseguem ver Deus face a face, a olhos nus. E eles cobriam o rosto, eles cobriam os pés. E isso fala justamente de que é necessário ter reverência diante dele. Se lembra, em Êxodo 3, Moisés, ele viu uma sarça ardente, um fogo sobre uma moita seca que não era consumida. E Moisés se aproxima e o anjo diz a ele: olha, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde estás é santo. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, diz a palavra de Deus. Isso fala de reverência. Quando você pisar nos átrios de Deus, tenha reverência, profunda reverência e respeito, temor a Deus. Isso já é um grande princípio. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Aquele que teme a Deus é sábio. Então, quando os serafins cobrem os pés, ele está falando de reverência. Eu estou diante do altar do grande Deus, daquele que é e que era, daquele que há de vir, do alfa e ômega, do princípio e o fim, aquele que tem todo o poder em suas mãos, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus onipotente, é o Deus que conhece cada pensamento, cada intenção no coração do ser humano, é o Deus que conhece o deitar e o levantar, e que antes da palavra sair da boca ele já conhece. Ele me sonda por detrás e por diante, e ele vê se há o caminho mau em você. Esse é o Salmo 139. Sonda-me, Senhor, e conhece meu coração. Vê se é em mim, Senhor, algo que não te pertence. Senhor é onisciente, e a sua onipresença é notória. Diferente do nosso inimigo que se transporta, esse ser sagaz, conhecido como Satanás, que no hebraico quer dizer adversário. Ele é o nosso adversário. Ao contrário de Satanás, que se transporta, Deus é onipresente. É o único ser que está em todo lugar ao mesmo tempo. É um ser que conhece o que acontece aqui e agora e no mundo inteiro, em todo o universo. Em cada movimento dos astros ou das estrelas, ele conhece tudo, porque ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não se transporta, ele é onipresente.
quer dizer, a sua presença, ela está em qualquer lugar do universo. Ele é onipresente. E diante desse Deus aqui, o resplendor era muito grande. E a Bíblia diz que Isaías, ele começa o ministério profético no capítulo 1, porque ele já está profetizando. Por que Deus, apenas no capítulo 6, o leva a ter esse encontro? Então você percebe que Isaías agora, diante do trono de Deus, ele vai dizer: eu vou morrer. Senhor, estou perecendo, me ajuda. Porque agora eu posso ver que eu sou homem de lábios impuros. Estou no meio de um povo de impuros lábios. Isaías começa a perecer de tanto poder e santidade de Deus. Então olha, diante do seu trono, os anjos, os serafins, declaravam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E a Bíblia diz aí, no versículo 3, e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Ou seja, 3 vezes santo. Isso já aponta para a Trindade Santa: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso que os serafins declaram: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Você percebe? A palavra santo no hebraico quer dizer kadosh, significa separar, separado. Os santos estão separados. Nós somos santos separados. Nós somos santos. Não digno de adoração, no sentido de que estou separado para um propósito. Deus me separou para um projeto. Deus me separou para uma grande obra. Santo, você é santo de Deus. Deus deixa bem claro em Pedro, na epístola geral: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Ou seja, seja separado, porque eu, Senhor, sou separado. O grau de separação e santidade de Deus, ninguém vai alcançar. A santidade de Deus é tão poderosa que fez a consciência de um pecador se manifestar verdadeiramente. A consciência de Isaías, quando lhe deu com a glória de Deus a santidade profunda da presença de Deus, ele se achou o pior homem da terra. Ele percebeu o quanto ele era impuro. Isso quer dizer, quando eu contemplo o trono de Deus, através da minha oração sincera, eu olho para a minha vida como um espelho e percebo o quanto eu tenho que melhorar, porque Deus é santo. E percebo o quanto eu tenho que buscar Ele, porque sem Ele não há santidade. A palavra, ela é purificadora. A palavra, ela é libertadora e purificadora. Então, ninguém pode se autopurificar. Nós somos purificados quando desejamos, porque nos aproximamos dele. Então, se eu quero purificação, eu preciso buscar a Ele. Ninguém é puro por si próprio, só Ele. Só Ele que é auto-originado, só Ele que é o Deus da deidade santa. Ele se originou por si mesmo, Ele se basta por si mesmo. Ele sempre foi o que é, sempre será o que foi. E diante do grau de santidade, Isaías percebe o quanto ele precisa mudar. E quando ele estava perecendo, olha o que acontece. No versículo 5 ele vai dizer: ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, nesse momento,
reconhece que ele precisa ser purificado, e como ele reconhece a sua impureza, Deus vai agir agora. Eu só me torno alguém santo, santificado, purificado, quando eu reconheço o quanto sem Deus eu sou imundo, impuro. E quando ele reconhece a sua impureza, diante da grandeza da glória de Deus, o anjo voou para ele. Olha, presta atenção, um serafim tomou uma haste. Presta atenção no versículo 6. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva. Os serafins, ele pega uma tenaz, toma a brasa viva do altar de Deus e toca nos lábios de Isaías. Olha o processo de purificação. Arrependimento gera purificação, reconhecimento gera purificação, reverência gera purificação. E com a brasa tocou-me, e a boca, tocou-me a boca, e disse: eis que os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Eu vou ler mais uma vez no capítulo 7. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. A pergunta é: por que Isaías profetizou até o capítulo 6 se ele não estava purificado? Porque Deus usa por misericórdia. A sua palavra está em jogo. Muitas pessoas despreparadas pregando a palavra de Deus, e Deus por misericórdia ainda faz valer. Mas vai chegar a hora que Deus vai chamar essa pessoa ao compromisso. Vai chegar uma hora que ela vai se pasmar diante da glória de Deus, para que ela entenda que Deus, Ele é santo, que Deus tem um grau de santidade muito grande. E ele reconheceu então aqui que ele necessitava de purificação. E depois de purificado, por que Deus purifica o homem? Porque Deus tem um propósito. Ninguém é purificado sem propósito. Se Deus purificou você e você está aqui, Deus tem uma missão, Deus tem uma obra, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito de vida. Porque ninguém está separado por acaso. Deus não separa ninguém ao acaso. Deus separou você para usar a tua vida. E aí, quando você é purificado, uma coisa se torna espontânea, uma coisa agora é voluntária, e essa coisa é: eis-me aqui, Senhor. Não é por força nem por violência, querido, mas pelo Espírito. Então, quando eu sou purificado, o meu desejo é dizer: Senhor, usa-me, eis-me aqui, estou disponível, eu estou disposto a fazer a tua obra com amor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está enviando pessoas, e os enviados precisam ser purificados. Então Deus está enviando pessoas, e eu creio que você é uma delas. Deus está enviando você a uma missão, amém? A uma função, porque você tem valor em Deus, porque você é uma peça extremamente útil no corpo de Deus, no corpo de Cristo, perdão. No corpo de Cristo, você é uma célula extremamente útil. Toda célula do corpo tem uma utilidade, e você, como célula desse corpo, você tem utilidade. Pastor, qual é a utilidade? Deus vai te dizer, porque Ele é o cabeça do corpo, Ele é o Senhor, a obra é dele. Então Ele vai colocar cada um nos devidos lugares, e ninguém vai ser
sem função e inútil. Todos nós somos úteis em Deus. Tem pessoas que vieram para Jesus e se sentiam inúteis, e de fato eram inúteis até encontrar Jesus. Tem muitas pessoas inúteis por aí até encontrar Jesus. Jesus consegue extrair o melhor, e aquela pessoa que era inútil, agora ela vai se sentir útil, porque agora tem função para ela. Olha, um dos piores sentimentos que existe é de ser inútil. Você já viu alguém dizendo: eu sou inútil, eu tenho que morrer, não sirvo para nada? Não sabe o que diz, porque Jesus é aquele que extrai o melhor de você. Nem você um dia conseguiu ver a utilidade que você tinha, Deus o viu e te chamou. Nem mesmo as pessoas às vezes conseguem ver o valor que elas têm. Basta encontrar Jesus. E essa pessoa então que era cabisbaixa, agora começa a andar de cabeça erguida, porque ela sabe que ela tem dignidade, que ela agora tem uma utilidade, que ela agora tem valor. Porque uma pessoa que se autodesvaloriza, ela sofre, ela é fracassada em todas as áreas. Nós temos que valorizar a nossa vida em Deus, sabe? Nós precisamos valorizar a nossa vida em Deus, entender que a nossa vida é um projeto, é um canal de Deus. A nossa vida é um instrumento, e o instrumento não toca sozinho. Não é instrumento que toque sozinho, sendo ele natural. Todo instrumento precisa de um sopro. Quando o instrumento de sopro, todo instrumento precisa de uma nota. E tudo isso quem faz é Deus quando eu sou instrumento. Ele vai tirar a nota que é necessária. Ele vai soprar o suficiente, porque eu sou instrumento. Eu sou instrumento tocado pelo Senhor para essa geração. Então, abra o coração e entenda a necessidade de buscar o Senhor. Quando buscamos o Senhor, nós podemos fazer reflexões sobre nós todos os dias. Olhamos para Ele e percebemos o quão grande Ele é. E no mesmo momento, olhamos em contrapartida para nós e para dentro de nós. Quando você olha para Deus e ora, e chega diante do seu altar através da oração, você reflete: o que será que eu estou dando para esse Deus? Um Deus tão poderoso, tão grandioso, que o universo não pode conter. Esse Deus envia o seu Filho para morrer por mim. Eu devo a vida, eu devo tudo a Ele. Eu preciso melhorar. E aí você começa a avaliar e dizer: eu preciso ser melhor, e eu posso ser melhor, porque até as condições para melhorar diante dele vêm dele. Você não faz nada só, você só precisa ter a vontade de buscar o teu Deus. Você só precisa ter o desejo ardente de servir a Deus, porque o resto Ele vai fazer. Amém? Se você quer adorar a Deus, servir a Deus com a sua vida, Deus vai preparar o caminho, Deus vai tirar o obstáculo, e você vai adorar espontaneamente, integralmente. Não há obstáculo para o adorador. Então, se você quer servir a Deus, Deus vai preparar o caminho, tirar os obstáculos para você glorificar o teu Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus, e a palavra que Deus tem para nós. Então perceba, diante da grandeza de Deus, da manifestação da sua glória, assentado sobre o seu trono,
Isaías se sente pequeno. E Deus, mesmo assim, sendo todo poderoso, sendo o Rei dos Reis, Ele vai manifestar graça sobre Isaías. Que Deus é esse? Olha o pecador e transforma a vida dele. Que Deus é esse? Isaías conheceu o rei Uzias e era íntimo dele. Um jovem que estava acostumado com nobreza, mas até então ele conhecera um reino material e terreno. Você imagine agora Isaías lamentando porque o rei Uzias morreu, e Deus dizendo para ele: olha, o rei terreno morreu, mas o rei dos reis continua vivo. O rei Uzias morreu, e isso é natural, mas o rei dos reis está vivo. Mas o rei dos reis continua reinando. Levanta a cabeça. Eu sou contigo. Sou eu que direciono a tua vida. Sou eu que preparo o caminho. Sou eu que estou vitória. O rei dos reis ainda vive, e vive para sempre. Ao que vive para sempre seja a glória e o louvor ao Senhor, 3 vezes santo, todo-poderoso, a honra, o domínio. Ele tem o controle de tudo. Ele é o Senhor. Por isso hoje nós estamos aqui. Você está aqui para a glória de Deus. Você vai voltar para o seu lar para a glória dele. Você vai sair para trabalhar pela manhã para a glória dele. A tua vida é para a glória de Deus. E ponto. Quer coma, quer beba, faça tudo para a glória dele, porque ele é Senhor para todo sempre. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não pode passar. Nós somos cumprimentos da sua palavra. Há uma palavra liberada sobre a tua vida hoje. Há uma palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o seu projeto. Eu não sei o que você vai buscar nesta noite, mas eu sei que Jesus está aqui e que Ele é Senhor de tudo. Eu não sei qual a sua lida, qual a sua prova, qual a sua dificuldade, mas o Senhor conhece todas. O Senhor sabe muito bem como você tem passado. O Senhor sabe do seu coração. Ele descortina a sua mente, porque Ele é Senhor. Não podemos esconder nada dEle. Diante disso, só nos resta adorar. Pedro chega diante de Cristo e diz: Senhor, para onde irei, se só Tu tem palavra de vida? Olha, para onde irei? Só me resta Te adorar, Senhor. Não podemos fugir de Deus. O Salmo 139 diz que se você colocar sua cama no mais profundo abismo, a mão do Senhor te alcançará. Se você subir ao mais alto céu, ali é o seu trono, e que nada escapa do seu olhar, e por isso só nos resta adorar. Quando Pedro reconhece que Cristo é o Filho de Deus, quando Jesus vai perguntar aos seus discípulos: o que dizem que eu sou? E a resposta do discípulo era: alguém dizem que tu és Elias, outro Moisés, alguns dizem que tu és profeta. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O poder do reconhecimento diário, que só há um Deus e um só mediador, vai te levar às maiores vitórias. O sentimento de buscar a Deus com o coração quebrantado, isso é fonte de vida. Você pode ser quem você for aqui,
Uma vez eu ouvi uma pregação sobre um pastor, estava discorrendo sobre a autoridade da igreja. Ele diz: ó, você pode ser almirante, você pode ser juiz, advogado, médico, você pode ser um erudito, um sábio, um filósofo. Aqui dentro você é ovelha. Diante de Deus, todos somos ovelhas e nada além. Não há ninguém maior que ninguém. Deus é Senhor e cabeça de tudo. Tudo que há foi criado. Por isso que as estrelas adoram ao Senhor, as alvas adoram ao Senhor. Antes de você ser criado e antes da criação do homem, a natureza adorava e adora a Deus. E por isso nós hoje temos uma missão: adorar a Deus em espírito e verdade. A nossa missão aqui é adorar a Deus com a nossa vida, com tudo que somos. Amém? É nos envolver a sua obra e adorar de todas as formas. Adore pregando, adore cantando na cozinha, adore no trabalho. Um adorador está guardado debaixo da mão poderosa de Deus. Um adorador é menina dos olhos de Deus. Mexe para você ver. Você, quando adoradora, você se torna menina dos olhos dele. Por isso, querido, não perca essa grandiosidade que Deus colocou sobre a tua vida. Tu é frágil, tu é fraco, tu é vaso de barro, e Deus colocou algo preciosíssimo que dinheiro na terra não pode pagar dentro de você. E você se tornou um porta-voz da coroa de vida. Você é um portador da coroa de vida. Algo que ninguém pode pagar. O maior tesouro. Porque onde está o tesouro, está o teu coração. É por isso que nesta noite eu quero convidar você a fazer o que Isaías fez. Isaías, ele viu Deus. Quem busca, encontra. Quem bate, abre-se-vos-á. Quem pede, recebe. Isaías viu Deus. E nós hoje, pela fé, nós queremos ver a glória de Deus. Sempre houve o desejo de um homem de Deus ver a glória de Deus. Porque é isso que nós costumamos a buscar quando somos íntimos de Deus. Moisés era íntimo de Deus e nunca estava conformado. Isso faz parte do homem de Deus. Moisés via a glória de Deus por revelação, por profetas, mas ele queria mais. Por mais que você tenha hoje, busque mais, porque Deus é fonte inesgotável. E Moisés um dia chegou e disse: Senhor, eu te vejo por profetas, eu te ouço por revelações, e te vejo por profetas, mas eu quero ver a tua face. Eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença, eu quero ir mais fundo, eu quero mais da tua presença. É esse desejo de quem está buscando o Senhor na sua integridade. É aquele que busca Deus acima de tudo. É esse que almeja sempre, nunca está bom, porque Deus é fonte inesgotável. O próprio Deus diz em Romanos, para fechar, 12, 1 e 2, versículo 2 principalmente, ele vai dizer: não se conforme com esse mundo, mas transforme esse mundo. Ou seja, não tome forma desse mundo, mas transforme esse mundo, sacuda esse mundo a partir do poder de Deus. Foi isso que a igreja de Atos, na sua fundação, fez, um reboliço, porque entendia o que era o poder de Deus. Como nós entendemos que é o poder de Deus, nós podemos colocar a cidade de pernas para o ar, porque foi assim que aconteceu em Atos. Milhões de pessoas se convertiam ao pregar da palavra.
a pregação do Evangelho. E por isso, nessa noite, eu quero te convidar a sair daqui cheio de Deus. Amém? Cheio da presença de Deus. Porque a graça de Deus nos basta. A tua graça me basta. Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente para você vencer toda peleja, toda batalha, todos os inimigos e cantar o hino da vitória. Isso é graça de Deus. É você vencer os obstáculos e cantar o hino da vitória. Isso é graça. Não se conforme. Pastor, eu estou conformado. Lá em casa só eu mesmo que vou te servir. Meus filhos não querem nada. Meus pais, não se conformem. Não se conforme com essa situação. Amém? Mas transforme a sua casa pelo poder da palavra de Deus. Transforme o seu ambiente pelo poder que está sobre a tua vida para a glória dele. Não receba essa palavra de que não vai dar, de que não adianta. Você serve um Deus que tudo pode fazer. É um Deus que tem o prazer de te abençoar, de abrir portas, de trazer libertação para a tua família. Fique de pé. Você que pode. Se você não pode, pode ficar sentado. Em Romanos capítulo 11, Paulo tem um cântico a Deus. Eu queria que você propusesse um cântico a Deus todos os dias. E Paulo diz, olha no versículo 11 do capítulo 11, versículo 33 de Romanos: ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente de Deus? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que ele fosse recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem conheceu a mente de Deus? Ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Há uma profundidade que você não imagina. É inimaginável a profundidade do conhecimento da sabedoria de Deus. Quem foi o conselheiro de Deus? Se ele é antes de todas as coisas, se ele é auto-originado, se ele sempre existiu, se ele se basta por si mesmo. Quem conheceu a mente dele? Diante dele somos pequenos. Diante dele nós nos reduzimos e nos sentimos grão de areia. E ele nos enche e nos faz armas poderosas aqui na terra. Que embora pequeno diante dele, nós somos poderosos diante deste mundo e século presente. Não há nada que você não possa fazer. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você se rende a Deus, mais poder é investido em você, mais o teu inimigo se mantém afastado. O segredo hoje é: eu quero mais de ti, Senhor, mais de ti, mais da tua presença. Que tu cresças e eu diminua, que tu apareças, Senhor, e eu me renda aos teus pés todos os dias. Senhor, na tua presença nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que ele que falte tudo, Senhor, como o Senhor Abacuque, o profeta, vai dizer, capítulo 3, 17 a seguir: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produtor de oliveira minta, que nos campos não produzam mantimentos, ainda que no currais não haja gado, e nos apriscos não haja ovelhas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor me fará habitar sobre as minhas alturas, e porá os meus pés como a da corça. Por isso exulte o nome do Senhor. Ó Senhor, ainda que tudo isso aconteça, nós exultaremos o teu nome. Ainda que a crise se levante, nós adoraremos o Senhor, Rei dos reis, soberano,
Senhor dos Senhores. Ainda que a vitória não venha hoje, Senhor, sabemos que Tu ainda assim está no controle e tudo provém de Ti. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, somos Teus filhos, queremos ser adoradores, Senhor. Queremos, Senhor, nesta noite adorar o Teu nome, porque Tu sabes das nossas necessidades, e a adoração é o caminho, Senhor, para a provisão. A adoração é o caminho, Senhor, para as maiores vitórias. Levanta-nos, Senhor, adoradores, que o adorem em espírito e verdade, para a glória do Teu nome. Eu coloco, Senhor, cada pedido, porque Tu conheces cada um, Senhor. Mas a Tua palavra diz que nós podemos fazer lembrados, Senhor. Fazer lembrados, Senhor, como Gideão fez lembrado das maravilhas dos seus antepassados. Oh, Senhor, fazemos lembrado da promessa que está sobre a nossa vida, e de que praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque a Tua palavra diz que 10 cairão ao Teu lado, 10 à Tua esquerda, mas Tu não serás atingido. Nós recebemos essa promessa. Por isso, Senhor, supre cada necessidade. Tu é o Deus que cura toda e qualquer enfermidade. Entra com providência, toca nessa ferida, nessa dor, nesse incômodo, em nome de Jesus. Sara, liberta, Senhor. Oh, Pai, restaura esse corpo. Cada órgão, visita, Senhor. Tu conhece o ventre, Tu conhece o íntimo, Tu conhece o oculto. Entra nessa mente, destrói as muralhas, as fortalezas. Entra nessa mente, estabeleça a Tua paz, a Tua presença, em nome de Jesus. Aonde havia caos, eu profetizo ordem dos céus sobre a Tua vida. Aonde havia enfermidade, eu profetizo cura. Aonde, Senhor, predominava a maldade, em nome de Jesus, a paz que excede o entendimento vai se manifestar para mudança radical. Em nome de Jesus, aonde a tristeza, o Senhor está derramando olhos de alegria para um novo tempo, uma nova vida de exaltação a Ele, uma vida de glorificação a Ele. Senhor, toma essa causa em Tuas mãos. É juiz, Senhor, soberano. Tu julgas segundo a Tua justiça. E Tu sabes, Senhor, ó Pai, que Tu é aquele, Senhor, que move em favor dos Teus. Toma a causa da Tua filha, do Teu filho em Tuas mãos. Tu és o juiz, Jesus é o advogado. Ele não perde causa. Ele não perde causa, Senhor. Por isso nós confiamos em Ti e sairemos daqui com a certeza que Tu está agindo. Enquanto nós adorávamos, Tu estava pelejando por cada um de nós. Enquanto a Tua filha clamava, Tu estava desfazendo o laço, Tu estava cortando, Senhor, a lança. Enquanto Teu servo clamava a Ti, Tu estava trabalhando, porque Tu é um Deus que trabalha por aqueles que Te esperam. E nesta noite, em nome de Jesus, Tu está desfazendo, Senhor, tudo que não provém de Ti na vida do Teu filho. Em nome de Jesus, começa a libertar, quebrar as cadeias, começa a quebrar os agrilhões, liberta, vira o cativeiro, glorifica o Teu nome na casa desse homem, dessa mulher, em nome de Jesus. O Senhor está sendo glorificado na tua casa. O inimigo está envergonhado porque Deus opera o querer efetuar. Ele não mente. As suas promessas, embora muitos já tenham por tardia, Deus não tarda pelas suas promessas. Ele chega no tempo certo, na hora certa. Ele vai se manifestar na tua vida. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos debaixo da tua mão poderosa e nos dê a tua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Toma o seu lugar, querido.